Meu nome é Flávio Strauss, eu sou advogado, mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo e recém-doutor em Direitos Humanos pela USP, pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Eu escolhi aqui o jardim atrás da Faculdade de Filosofia da USP para dar esse meu depoimento, porque foi aqui que eu conheci o professor Vladimir Safatli faz 2 semanas ou menos, quando se iniciou esse vigoroso movimento pró-democracia para tentar resgatar o resto de democracia que nos resta. Então, eu preciso contar a vocês que eu já fui petista. Eu me filiei ao PT em 82. As primeiras eleições livres para governador e alguns cargos de deputado, senador, vereador. Só não havia para prefeito nem presidente da República ainda durante a ditadura militar. Isso foi 2 anos após a fundação do PT em 80 e 4 anos após a greve histórica iniciada no estado de Vila Euclides, em São Bernardo, pelo Lula, que foi o começo do desmoronamento das bases da ditadura militar e que possibilitou a formação do PT 2 anos depois pelos sindicalistas, a quem se uniram os intelectuais e depois todos os movimentos sociais, inclusive o meu depois, que era o movimento pelos direitos humanos nas prisões, e fizeram do PT o que foi, digamos, até o primeiro governo do Lula. Essa época em que eu deixei de votar no PT no primeiro turno das eleições, porque no segundo turno eu continuei a votar, coincidiu com o assassinato de Celso Daniel e logo depois a assunção da coordenação da campanha de Lula por Palocci, que ainda conseguiu fazer com que eu votasse em Lula para o primeiro mandato, e que depois Palocci, esse que assumiu o Ministério da Fazenda, com todo esse histórico de corrupção junto ao sistema financeiro, que ele agora tenta, numa delação premiada, usar para comprometer o presidente Lula e não consegue, nem querendo. Pois bem, depois dessa época em que eu percebi que o PT teve que se misturar à sujeira corrente na política nacional, corrente desde a época da ditadura militar, quando foi fundada a Odebrecht e todas essas outras empreiteiras como ela, a OAS, Obrigado ao Sogro, né, que o sogro era o Toninho Malvadeza, o Antônio Carlos Magalhães, na Bahia, e depois o PMDB, que assumiu com Sarney presidente, depois da morte de Tancredo Neves, se especializou no uso da mesma corrupção, do mesmo toma lá da cá, para chegar ao poder e mantê-lo, e depois, digamos que escolou também o PT nesse mesmo método, tanto é que para os governos Dilma, as candidaturas da presidente Dilma, foi escolhido Michel Temer, o prócer máximo do PMDB, como candidato a vice-presidente. PMDB esse que havia ensinado a todos os outros partidos da nova república a usar a corrupção para chegar ao poder e nele se manter. Pois bem, eu jamais compactuei com esse método e parei de votar no PT nos primeiros turnos, mas não pude deixar de reconhecer o enorme avanço social que foi obtido principalmente pelos governos Lula, dos quais Fernando Haddad, meu calouro da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, foi o ministro da Educação. Hoje se reconhece o melhor ministro da Educação que o Brasil já teve. Eu diria que o páreo apenas para Darcy Ribeiro, mas Darcy Ribeiro
foi secretário da Educação de Brizola e além de vice-governador no Rio de Janeiro, enquanto Fernando Haddad atuou em âmbito nacional. Mas, como eu disse, é inegável que o avanço do Brasil tenha sido atingido nesse governo Lula, não apenas para os mais pobres, para quem a distribuição de renda, a extensão do mercado consumidor, da possibilidade de estudo em nível superior, da possibilidade de viajar de avião para os seus destinos de origem, principalmente o Nordeste, de onde vieram os valorosos construtores de São Paulo e de Brasília. Isso é inegável no mundo inteiro. Do Libération, da esquerda francesa, ao The Economist, órgão oficial do liberalismo clássico na Inglaterra, do El País progressista em Barcelona, ao New York Times e ao Washington Post, todos eles hoje em dia denunciando o absurdo que é essa possibilidade de chegada do nazifascismo ao poder através de um militar reformado que quer mais a volta da ditadura militar, quer submeter o Supremo Tribunal Federal, como estão submetendo atualmente a essa regra autoritária. E, como eu disse, isso tudo foi reconhecido amplamente e é reconhecido ainda hoje. Lula é reconhecido como um prisioneiro político e o governo Lula é reconhecido como a esperança dos novos avanços da humanidade nessa era pós queda do Muro de Berlim e fim da União Soviética, principalmente por conta da enorme distribuição de renda que foi obtida do seu governo, ainda que à custa do uso do método de corrupção transmitido pelo PMDB e pelo PP, que eram os dois grandes partidos da base dos governos Lula e Dilma, e que os dois partidos que fecharam questão pelo impeachment da presidente Dilma e possibilitaram o golpe de Estado que aconteceu em 2016. Golpe de Estado esse muito claro para qualquer operador do direito. O processo de impeachment é claramente nulo em todas as suas fases. Na primeira fase do julgamento do recebimento da denúncia pela Câmara dos Deputados, quando houve aquela votação absurda pelos papais, pelos titios, pelos filhinhos, PMDB e PP, os dois maiores partidos até o dia anterior da base do governo Dilma, fecharam questão para votar contra, para votar pelo recebimento da denúncia contra a presidente Dilma. E isso quando a lei dos crimes de responsabilidade, que é a base da tramitação do processo de impeachment, diz claramente ser vedado até encaminhamento dos partidos para a votação, seja na Câmara, seja do Senado, do recebimento da denúncia ou da condenação no Senado. Porque nesse momento os deputados e senadores não estão votando por interesse partidário, eles estão votando de acordo com suas consciências, seu livre convencimento, como qualquer juiz integrante do Poder Judiciário. E é por isso que a lei proíbe até o encaminhamento, que é a sugestão dada pelo partido ao deputado ou senador de como votar, quanto menos permite um fechamento de questão, como o PMDB e PP fizeram, e vários deputados declararam durante a votação que votavam contra a presidente Dilma por causa do fechamento de questão de seus partidos. Essa foi a primeira nulidade. Depois, na Comissão Especial do Senado, que analisava a denúncia para propor ao plenário presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal a condenação ou não, foi nomeado o relator, que é, num processo judicial, o juiz mais importante, aquele que estuda o processo e relata aos seus pares o que acontece no processo, com uma sugestão clara de provimento ou não ao processo. Pois foi nomeado o relator, o senador Anastasia, o lugar-tenente do senador Aécio Neves,
que tinha como seu diretor jurídico do PSDB na campanha de Aécio um advogado que assinou a nova denúncia, a denúncia aditada de Janaína Pascoal com Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior, assinou junto com os três aquela denúncia que foi finalmente acatada por Eduardo Cunha, quando o PT lhe negou 3 votos na comissão de ética para impedir que ele fosse processado por quebra de decoro parlamentar. Pois bem, esse advogado, assessor direto do PSDB de Anastasia, assinou a denúncia que Anastasia, como relator, deveria propor aos seus pares que aceitassem ou rejeitassem, ou seja, violação completa à imparcialidade, ao princípio da imparcialidade do juiz, que é a base do devido processo legal. Mais uma nulidade a partir da qual o processo teria que ser anulado e voltar para o seu começo. Finalmente, no Tribunal Pleno, formado pelo Senado, plenário do Senado, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Lewandowski, até este ministro que, via de regra, tem as suas decisões muito bem ponderadas, praticou uma nulidade ao negar um recurso do advogado da presidente Dilma, Zé Eduardo Martins Cardoso, para que fosse admitida como prova no processo a gravação que Sérgio Machado fez de Romero Jucá, dizendo que era necessário impedir a presidente Dilma para estancar a sangria desatada da Lava Jato.